Olá pessoal, meu nome é Sofia e no curso de pré-cálculo de hoje nós vamos ver um pouco sobre o conjunto dos números reais. Vamos lá? Bom, os números reais, eles são determinados pela letra R e são a união dos números racionais e irracionais, ou seja, R é igual a Q, união com I. Lembrando que, quando a gente está falando sobre conjuntos, as letras que irão aparecer sempre vão ser representadas com esses tracinhos. Lembrem sempre disso para não poder confundir assim no futuro. E esse símbolo U que está aí no meio dessas letras significa a união dos conjuntos. Então, para começar mesmo essa matéria, a gente vai iniciar definindo estes símbolos para conseguir dar continuidade na matéria com maior clareza. Então, vamos lá. Esse símbolo de E significa pertence. O E com tracinho não pertence. O C está contido. C com tracinho não está contido. C ao contrário contém. C ao contrário com tracinho não contém. E ao contrário existe. E ao contrário com tracinho não existe. O U, que é o que a gente acabou de ver, a união de conjuntos. O U de cabeça para baixo, interseção de conjuntos. Essa bolinha com tracinho no meio é o conjunto vazio. E assim também, com o conjunto vazio, a gente pode representar com as chaves sem nada no meio. Bom, então agora que a gente já viu os significados e já está com eles definidos, vamos continuar mesmo com o início da matéria. O primeiro conjunto que nós temos é o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Logo após, o dos números inteiros, representados pela letra Z. Em seguida, os racionais, que é Q. E, por fim, os irracionais, que é a letra I. Esse conjunto aí dos números irracionais, ele é disjunto dos outros. Isso quer dizer que ele não tem nenhum elemento sendo compartilhado com o conjunto dos números racionais. Por isso que ele fica assim mais afastado. Então, quando a gente junta todos esses conjuntos, nós temos o conjunto dos números reais. E dessa forma, podemos afirmar que o N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em R. E olha só, o símbolo do C aí, representado como contido, assim como a gente aprendeu antes. Bom, então agora nós vamos exemplificar um pouco deles para ficar mais claro para vocês. O conjunto dos números naturais engloba os números inteiros e positivos, começando pelo zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí adiante. Quando tem-se o N com asterisco em cima, quer dizer que você está retirando o elemento zero do conjunto. E eu queria lembrar vocês, quando a gente está falando de conjuntos, a gente deve sempre utilizar as chaves para representá-los. Então, dando continuidade, temos o conjunto dos números inteiros. Nele, para cada número, tem um oposto negativo. Ou seja, para o 3 tem menos 3, para o 2 tem menos 2, para o 1 tem menos 1 e assim por diante. Assim como nos naturais, quando tem um conjunto com esse asterisco, a gente também retira o zero. E nesse conjunto temos também o Z+, que significa que estamos falando dos números inteiros positivos e o número zero. E o Z-, quando estamos falando dos inteiros negativos e o zero, porque o zero é o elemento neutro. Agora, por exemplo, se a gente tem um conjunto Z com o asterisco e o mais, aí significa que temos os inteiros positivos menos o zero. E da mesma forma funcionaria se a gente tivesse um Z menos com asterisco, que aí seria apenas os negativos sem o número zero. O próximo é o conjunto dos números racionais. E nele entram as frações como necessidade de escrever partes de algo inteiro. Ou seja, então, são números que podem ser escritos como frações. Aí nós temos como exemplo o menos 1, o menos 2 quintos, 0,444, 4 terços, 5. O exemplo ali do menos 1, a gente pode descrever ele como menos 2 sobre 2, seria uma fração. A mesma coisa dos outros que não já estão em forma de fração. E vocês estão vendo aí como que os números continuam? Porque como ele está contido, os números dos outros conjuntos ditos até agora continuaram nele. Mas, agora, por último, entram os irracionais, que não têm esses outros números, porque ele é composto por todos os números que não são possíveis de descrever como uma fração, que é o caso, por exemplo, das raízes não exatas, como raiz de 2, raiz de 3,
2,251 e até o número π. Então, estão vendo? Dessa forma, este conjunto não está contido em nenhum outro dos três, ou seja, nenhum número irracional é racional, inteiro ou natural, e nenhum número natural, inteiro ou racional é irracional. Então, agora que vocês já viram essa parte da matéria, nós vamos praticar um pouco para fixar melhor essa matéria. Aí aqui nós temos alguns exemplos de números e vamos completando com os símbolos que já aprendemos, que é o símbolo de pertence e não pertence. Aí vocês vão dando pausas aí no vídeo de vocês para ir completando junto comigo. Então, vamos lá. O número raiz de 3, ele é um número natural? Não, ele não é. Então, ele não pertence. Ele é um número inteiro? Também não é. Então, também ele não vai pertencer. Ele é racional? Ou seja, ele pode ser escrito como uma fração? Não, não pode, pois não existe fração para ele. Então, dessa forma, também não vai existir. E por não existir a fração para ele, ele será então racional. Então, ele pode pertencer ao conjunto dos irracionais. O número 2, ele é um número natural? Sim, pois é um número que a gente usa para contar. Ele é inteiro? Sim, então também pertence. Ele é um número racional? Sim, pois existe fração para ele, que no caso é o 4/2. Ele é irracional? Não é, pois se ele pertence ao conjunto dos racionais, automaticamente ele não pertence dos irracionais. Agora o menos 7. Ele é um número natural? Ele não é, pois ele não é positivo. Ele é inteiro? Sim, então ele vai pertencer aos inteiros. Ele pode ser escrito como uma fração? Sim, né? No caso, menos 14/2. E assim como de cima, se ele é racional, não pode ser irracional, então não pertence. O 0,21, ele é um número natural? Ele não é, pois não podemos usá-lo para contar as coisas. Ele é inteiro? Ele não é, então não vai pertencer. Ele é racional? Sim, porque assim como o outro, né, ele pode ser usado como fração, no caso 21/100. E por último, também não pode ser irracional porque ele já é racional. Agora o 0,555, ele é uma dízima periódica. Então, ele pode ser natural? Não pode, então ele não pertence. Ele é inteiro? Não, então também não pertence. Ele é racional? Sim, né? Pois existe uma geratriz. E para toda dízima existe uma fração. E por último, ele é irracional, portanto não pertence. Agora, para finalizar, menos 5/8. Ele é natural? Não é, então não pertence. Ele também não será inteiro, então não pertence. Ele é racional? Sim, pois já está até, né, de uma forma de fração, que é menos 5/8. E para fechar, ele é irracional? Não é irracional por já ser racional, então também não vai pertencer. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado dessa aula. Se for preciso, voltem aí para fixar melhor a matéria. E se tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Acompanhe aí as outras aulas também desse curso de pré-cálculo e de pré-química. E um grande abraço!